trabalhar com o que se ama, tem que... E É assim, verdade. tem. Porque a gente se dedica demais ali, sabe? A vida do empreendedor, ela é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Total. Então você tem que amar. E o que faz uma empresa ter reputação? O que de fato é reputação? Como uma empresa tem? A palavra reputação, em 2026, vocês vão ver muito falar essa palavra ainda, assim. Quando você posta alguma coisa e aquilo tem vários compartilhamentos, cara, é reputação também. As pessoas gostaram tanto, confiam tanto que querem mostrar para outras pessoas. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E para fechar o mês de março, o mês que é comemorado o Dia da Mulher, eu não poderia passar sem fechar o mês com uma mulher incrível, uma empreendedora maravilhosa, que final do ano tomou uma decisão que eu imagino que tenha sido uma das mais difíceis da vida dela. E tá vivendo de uma maneira incrível, da qual eu falei, Cecília, pelo amor de Deus, vem contar pra gente como foi essa trajetória de mulher empreendedora e como foi a trajetória de também decidir a hora de mudar a trajetória, de mudar a jornada. Não vou dar spoiler, a Cecília vai contar essa história pra vocês, mas no palco do Prevcast, no novo cenário, Cecília Berê, que alegria ter você aqui. A alegria é minha, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Nossa, a gente descobriu que fazem 3 anos que a Cecília veio. Eu acho que 3 ou 4 acho que anos. 4. Um dos primeiros Prevcasts que tinham virado videocast. E a Cecília já esteve junto com a gente na Preview Weekend também. Uhum. Lembro que foi uma das palestras com a maior NPS da edição, arrasou. Mas aí, vamos lá, Ceci. Você, quando veio aqui da última vez, estava à frente da Fala, uma empresa que eu acompanhava, sensacional, uma empresa extremamente posicionada, com autoridade de mercado, da qual você tinha outras sócias. Mas como é que foi a história da Fala? Foi você quem fundou e aí veio novas sócias ou foi uma ideia já das 3? Na verdade, eu fundei em 2014 a companhia. E só as sócias, elas começaram a entrar ali em 2020. A primeira foi a Thaís, e a gente fundou um segundo braço. Tô recapitulando, né? Fundei a Fala Criativa, uma agência de relações públicas. Até 2020, a gente se posicionava como uma agência de relações públicas. E eu, né, era à frente da companhia, sozinha, aquela jornada da empreendedora solitária, né? Que não Deu indico, presa. não quero mais. Aprendi que eu não empreendo mais sozinha. Em 2020, a Thaís, que também é a minha irmã, ela... Naquela época, ela já trabalhava muito com digital, então ela cuidava do posicionamento de executivos com muito foco no LinkedIn. Começo de 2020, eu falei pra ela, vem pra cá, vamos abrir alguma coisa juntas? E ela falou, Cecília, não, eu não quero ter time, quero continuar trabalhando sozinha na minha vida. Minha irmã era meio nômade digital, morava fora na época, ela estava morando em Portugal. Mas a pandemia veio e aí ela falou, você tá bem ou foi a pandemia que te, né, deixou meio doidinha? Porque como é que você quer abrir uma empresa nova agora, né, em março de 2020? Falei, cara, é no digital, as pessoas elas precisam disso, tá todo mundo dentro de casa. Se não for com você, vai ser com alguém, né? Graças a Deus que foi com ela. A gente abriu uma segunda agência que chamava Fala Labs na época. A Labs, a gente era literalmente nosso laboratório digital, então a gente começou a cuidar do posicionamento de executivos com muito foco no LinkedIn, algumas coisas em Instagram. A gente fazia parte de branding, identidade visual, muito conteúdo. Então, a Labs ela começou a crescer muito ali em 2020. E no final de 2020 ainda, eu comecei a ser buscada por alguns empreendedores que queriam cuidar da parte de relações públicas da marca pessoal deles. Falei, não tenho essa vocação, porque cuidar de pessoa física é quase como babá. Não tinha essa vocação, mas mais de uma pessoa veio, aí veio a segunda, a terceira perguntando. Eu falei, será que eu tô vacilando em não olhar para isso? E aí, a quarta pessoa veio, eu falei, vamos testar? Com isso, né, no final ali de 2020, comecinho de 21, abri a Fala You, que era uma agência de relações públicas focada em marca pessoal. Então, eu só cuidava da marca pessoal de empreendedores, de executivos. Com isso, nós tínhamos 3 agências
3 agências que tinham ICPs diferentes, né, então o público era completamente diferente uma da outra, a gente tinha times diferentes também, mas a gente começou a se organizar como uma holding, né, então a gente tinha toda a nossa parte de back-office, RH, como um grupo, né, cuidando das 3 agências. E aí, em 2023, com essas 3 agências funcionando bem, a gente passou por um rebranding e nos tornamos oficialmente o Grupo Fala. Então, desde 2023, a gente se posicionava como Grupo Fala. A gente era um grupo focado em reputação com alguns serviços, né? Então, relações públicas, marketing de influência, parte de digital, muito forte a questão de branding, né? Então, a gente se tornou esse grupo. Chegamos num momento, assim, em 2024, que a gente estava com 80 clientes no nosso portfólio, um time de mais de 60 pessoas, e aí vem o peso do crescimento, né. Então, já com as sócias, cada uma ali cuidando, a Tainá, né, que era sócia da Fala You, ela entrou em 2022, eu acho, então liderando ali a You. Éramos 3 sócias, mas com aquele peso do crescimento, assim, né, tipo: "Puts, é isso que a gente quer? É isso que vai fazer a gente ir para o próximo degrau?" E a gente começou a se questionar muito em relação ao tamanho e à responsabilidade que a gente tinha. E a gente resolveu, em 2024, começar 2025 de uma outra forma, assim, para ver se meio que voltava o brilho dos nossos olhos. A gente resolveu, olha isso, dar tchau para 60% dos nossos clientes, desligamos mais da metade do nosso time, a gente começou 2025 numa estrutura bem mais enxuta, né, achando que isso voltaria o brilho no nosso olho enquanto empreendedoras, né, e não foi bem o que aconteceu. E aí, é o que, né, a gente vai falar aqui um pouquinho em relação a o porquê da gente resolver encerrar uma operação que funcionava, né, porque normalmente as pessoas desistem dos seus negócios se já não funciona, se não tem lucro, se não tem cliente, né. E a gente não, a gente tinha tudo isso, a gente inclusive em 2025 foi um ano incrível pra gente em relação à margem, né, faturamento é uma coisa, a margem é outra, então a gente estava num ano muito bom em relação à margem, com um time mega engajado, assim, então essa foi a parte mais triste, que foi dar tchau para o time que a gente tinha, mas a gente tem que entender também que se a gente não tem aquela vontade, assim, a conta não fecha. Parece um pouco utopia demais isso que eu tô falando, né, "Ai, tem que trabalhar com o que se ama, tem que", e É verdade. assim, tem, É. porque a gente se dedica demais ali, sabe. Eu não lembro agora quem que me falou que a vida do empreendedor ela é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Total. Então você tem que amar Tem que muito. amar, tem que Mas amar. a minha pergunta, Ceci, ela é justamente essa, porque assim, é muito comum negócios serem fechados, beleza. Mas negócios que não estão dando certo, Uhum, negócios que não estão dando lucro. Na verdade, o dando certo, na maioria das vezes, é olhado única e exclusivamente para o financeiro, sim. né. E nesse caso, a gente tem uma empresa que estava sim dando certo financeiramente, porém quando a gente vem para o caráter humanitário, né, humanização, fala: "Não, nisso eu não estava tão alegre não". Então eu fico imaginando, eu sei que você conversa muito com o Rony, e até no vídeo acho que você comenta que ele foi uma das pessoas que ajudou nesse processo, mas quando eu vi o vídeo eu falei: "Cara, o nível de maturidade emocional, maturidade em relação a julgamento, maturidade em relação ao risco", do tipo: "Ah, tá bom, vamos". Então, como é que foi isso? O que que levou além, né, quais foram as estratégias, as análises, as perguntas que você levou em conta para entender que, mesmo que eu esteja no topo, é hora de eu parar? Primeiro, assim, acho que a Thaís, né, que é a minha sócia, e a minha irmã, a gente conversa muito e a gente é muito parceira, assim. Então, eu acho que um primeiro ponto é você ter uma pessoa do teu lado que te incentiva e que te dá suporte, assim. Se a minha irmã não tivesse do meu lado, eu acho que eu não teria nem tomado essa decisão, por exemplo, né. Mas, primeiro que é uma decisão muito difícil, até eu entender que de fato era o que eu queria, foi muito tempo, assim, de terapia,
de conversa com os meus pais, de conversa com pessoas que eu considero os meus mentores, de tipo, será que eu só tô cansada e foi um lapso? Ou de fato é isso que eu quero, né? Porque assim, acho que você já deve ter tido isso, às vezes, de acordar e falar, cara, o que que eu tô fazendo, né? Eu já tive isso várias vezes. Então, por que não seria mais uma vez? Então, eu comecei a entender de fato, assim, por que que eu faço o que eu faço? Se eu acredito no modelo de negócio que eu tenho ainda, né? O que que eu quero para o meu futuro? Comecei a entender que a conta da minha dedicação ali para aquele negócio já não fechava mais em relação ao que eu queria para o meu futuro, assim, né? Em relação ao modelo de agência que eu tinha, o modelo de negócio de agência ele é muito complexo, assim, sabe? A gente depende de muitos fatores que não dependem só da gente, né? Então a gente depende muito do outro. E agora, com inteligência artificial, com tecnologia, tem muita coisa acontecendo, né? Então, será que eu preciso ter uma empresa com essa estrutura? Qual que é o futuro dessa minha companhia, né? Então, eu comecei a questionar muito isso, conversar muito com a Thaís sobre isso. Eh, Quando eu fui conversar com clientes, assim, né? Eles levaram um choque, assim, de tipo, como assim? Imagina, o que que a gente vai fazer agora? Né, então quando você começa a receber esses feedbacks, você fala: "Será que tô Eu tô no fazendo a caminho coisa certo. certa, gente?". Porque os clientes são assim: "Não, Cecília, não quero, não vou assinar esse trato", sabe. Mas foi muito isso, assim, essas conversas, e não foi uma coisa que a gente pensou um dia e decidiu na outra, foram meses, né. A gente criou acho que no meio do ano, a gente conversou, começamos a questionar, assim. A Thaís já tinha muita certeza que o tempo dela na fala estava acabando. Porque lá em 2020 ela nem queria empreender, né. Então ela tinha certeza, ela falava muito isso: "Ó, vou entregar isso e isso aqui dentro da agência, porque o meu tempo aqui tá acabando". E a gente começou a conversar no meio do ano sobre isso, né, de ter ali uns 12 meses, 14 meses para ela fazer essa saída dela. E aí eu comecei a me questionar. Foi aí que eu comecei. Falei: "Cara, será que eu posso fazer isso? O que que as pessoas vão achar, né? Vão achar que eu tô falhando? Vão achar que eu não fui capaz?". Foram as primeiras coisas que se passaram na minha cabeça, sabe. O que que o outro ia achar? Olha como a gente é maluquinha, né. É, porque assim, eu tô pensando no outro. Mas eu falei comecei a pensar, eu falei: "Eu na minha posição, eu posso fazer isso? Eu posso não querer mais a minha empresa? Porque eu tô me dedicando a isso há 10 anos. Eu posso não querer mais, né? O que que as pessoas vão achar de mim?". E aí a gente começou a conversar, comecei a falar isso pra minha terapeuta, né. Tipo, eu não sei se eu quero mais. E aí eu pedia muita orientação a Deus, assim, e teve um dia que foi fatídico, assim, no começo do segundo semestre, que eu acordei, literalmente, assim, porque eu ainda estava na dúvida. Eu acordei e mandei mensagem pra minha irmã, eu falei: "Não quero mais mesmo, não quero". Aí ela falou: Como assim?". Eu falei: "Eu não quero mais". Eu pedi todas as orientações que eu podia, conversei com todo mundo que eu podia, né. Eu não me vejo fazendo isso da mesma forma daqui pra frente, desse jeito, né, com uma responsabilidade enorme nas costas, porque você ter time é você cuidar da vida de todas as pessoas, todo mundo depende de você, né, tipo, eu sempre fui muito crítica, então, assim, os meus clientes eu sempre fui muito próxima. Eu acho que eu também sou responsável um pouquinho pelo peso, sabe, porque eu sempre quis dar o melhor de mim 24 horas por dia, assim, né. Mas e aí foi isso, acordei, falei: "Não quero mais". E aí, a partir do momento que eu falei isso, meu coração estava, assim, 100% tranquilo, sabe, em relação a: "Não tô nem aí o que que os outros vão falar, não tô nem aí, né, o que as pessoas vão achar, deixar de achar, porque já acham. Não muda nada. Então, assim, não vai mudar nada". E aí, óbvio, conversando, a gente tem um outro sócio, né, que ele era mais um sócio que estava no contrato, conversando com ele, ele falou: "Cara, vamos tentar, você não quer tentar colocar alguém no teu lugar? Porque é isso, você vai fechar um negócio que tá funcionando, que tá no melhor ano, com grana e tal". E aí eu comecei a estudar as possibilidades, né, de como que a Cecília sai do negócio, consequentemente a Thaís e a Tainá, porque a gente também conversou e as 3 estavam dispostas e já, Sim. né, sabiam que nenhuma ia ficar ali.
E aí a gente conversou com o Headhunter, que a primeira opção era colocar pessoas, executivos no nosso lugar. Desenhamos todas as vagas, conversamos com esse Headhunter, que inclusive foi responsável por trazer executivos de várias empresas que a gente conhece, assim, que teve muito sucesso. E aí, na última etapa, assim, ele falou: Cecília, vou ser bem franco com você. Antes de você fechar contrato aqui com a gente, da gente começar um processo de trazer esse executivo. Seriam 2 pessoas. Eu vou fazer o meu melhor pra vocês. Eu quero que dê certo, eu quero que funcione. Mas se não der certo, daqui 12 meses, se não funcionar o executivo, você vai voltar pra tua cadeira? Eu falei: eu não, não vou voltar. Ele falou: então, a gente tem que pensar nisso. Se não der certo, o que que vai acontecer? Porque o executivo, quando tá funcionando, ele tem que sair da empresa, né? E aí eu falei: bom, me dá um dia. Eu voltei, sentei com a Thaís, a gente falou: e aí, se não funcionar? Porque é 50% de chance ali, né? Não tem como ter certeza. E ela falou: Cecília, eu não tô disposta a voltar. Eu falei: eu também não. Ela falou: então não vamos fazer. Ok. E aí, outro movimento que a gente fez foi uma questão de vender a companhia, porque era o mais óbvio para todo mundo. Só que conversando também com pessoas e com advogados, principalmente, ninguém compraria só a fala. A pessoa, qualquer agência que comprasse, seria comprar a Fala e a Cecília, ou a Cecília e as sócias. Eu estaria no meio dessa negociação, né? E aí, nas conversas que a gente teve, nenhuma saída 100% da Cecília seria com menos de 4 anos. Então, durante 4 anos da minha vida, eu seria executiva de um outro negócio, de uma outra agência, e depois eu daria esse meu filho para alguém cuidar, né? E aí, de novo, pensei, eu falei: se eu não quero isso agora, sendo meu, com todos os ônus e bônus, né? Porque existem muitos bônus, né? Se eu não quero com essa situação, eu não vou me tornar uma executiva. Porque, assim, a última vez que eu trabalhei para alguém, eu tinha 24 anos, né? Então, assim, não me via sentada na cadeira de executiva. E aí, decidi que não seria a opção também, né. Então, a gente fez todo um movimento para entender quais eram essas possibilidades. E aí, a gente foi para o lado mais fácil, sendo bem honesta, assim, fechar. Fechar, a gente tinha uma empresa muito saudável, com um caixa muito saudável, a gente conseguiu criar um playbook ali para os nossos funcionários que a gente não deixou ninguém na mão, a gente pagou tudo para todo mundo e até mais de 2 salários a mais para as pessoas, até porque elas iam sair de uma empresa no final do ano, né, perto do Natal, assim, então, o que que a gente ia né, qual que é o que que a gente pode fazer para minimizar impactos. A gente fez, e a gente optou por esse caminho, assim, mas depois de analisar todas as possibilidades. E entender eu nesse momento, assim, eu acho que foi um momento meio que até de egoísmo também, de colocar a gente, tipo assim, o que eu quero pra minha vida, né. Eu quero me tornar essa executiva por 4 anos e responder para alguém, né, eu quero colocar um CEO aqui no meu lugar para funcionar e daqui 1 ano não, e eu ter que voltar. Então a gente entendeu realmente, assim, o que que a gente queria pra gente, CPF. na pessoa física, assim. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz um movimento ou a primeira vez, que eu fiz um movimento tão radical, pensando em mim, não na empresa, sabe? E como foi esse processo depois? Porque assim, o pré, né, o que aconteceu antes, beleza, decidimos fechar, fechamos, minimizamos os impactos para terceiros, mas eu imagino que também tenha um impacto emocional vocês, né? Tipo, acordar no outro dia, tipo, beleza, e agora? É. O que que a gente fez, né? Falando em datas e calendário. Eh Todos os nossos clientes e o time, eles entraram em aviso prévio no dia 1º de novembro de 2025. Então, todo mundo ficaria com a gente até o dia 30 de novembro de 2025. Quando a gente comunicou o nosso time, em outubro, os nossos clientes já sabiam, né?
Então, a gente avisou na mesma semana todo mundo, mas alguns clientes com um pouco mais complexos, a gente avisou com um pouco mais de antecedência, né? Até porque para eles terem tempo de achar outro parceiro. Mas no dia primeiro que a gente comunicou o time, na verdade não, a gente comunicou o time 31 de outubro, olha essa data. Foi sexta-feira, 31 de outubro. Eh, Cara, eu sabia que fofocas iam acontecer. Saí do call com o time, 25 minutos depois, meu celular. "Cecília, boatos que você tá fechando a fala. O que que tá acontecendo?" As pessoas me ligando, eu falei: "Gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas não tão rápido, né". E aí, para as pessoas que me perguntavam, eu falei, né, começava a falar: "Ó, vou fechar sim, o time fica até o final do mês, os clientes, a maioria também, alguns ficaram até dezembro", mas aí quem tocou foi eu, a Tainá e a Thaís. Mas, fizemos isso. Entrou em dezembro, a gente tinha 3 clientes que a gente tinha um contrato até dia 19 de dezembro, então a gente, considera o dia 19 de dezembro como, de fato, o último dia de operação da agência. A gente postou e deixou essa informação pública no dia 30 de novembro, então para que as pessoas entendessem por nós o que que aconteceu, né. Então por isso que a gente gravou aquele vídeo, a gente postou nas nossas redes sociais, e até uma postura um pouco diferente de pessoas que fecham as empresas, porque as pessoas normalmente querem esconder, né. A gente não quis esconder, porque a gente quis contar a nossa história. A gente sempre foi muito transparente na nossa comunicação durante os 11 anos da agência, né, da empresa. Então, num momento tão importante pra gente, a gente não ia fazer diferente. Então, dia 30 a gente postou, aí as pessoas começaram a entender realmente o que estava acontecendo, e dia 19 foi o último dia oficial. Em relação à parte emocional, um dos mentores, né, que eu tenho é o Rony, que foi fundador da Reserva. Ele passou por isso anos atrás, obviamente em escala e patamar completamente diferente, mas durante esse processo e comecei a pensar se eu faria isso ou não, eu recorri muito. E aí eu lembro que teve um call, ele, eu e a Thaís, ali em outubro, eu acho, mais ou menos, e ele falou pra gente o seguinte, ele falou: "Meninas, vocês estão decididas. Então a melhor decisão é essa, tá tudo certo. Agora tira de hoje, outubro, até o dia 19, para vocês viverem o luto dentro dele, para que quando vocês acordarem no dia 20, vocês não comecem a sofrer por algo, sabe". E a gente levou desse jeito. Tanto que no dia 20, né, eu acordei, eu falei: "Caraca, não tenho mais empresa, não tenho mais emprego", né. E eu estava assim, 100% tranquila. Porque durante esses período ali de 2 meses, vamos dizer assim, cara, eu vivi o luto, eu chorava, falava: "Meu Deus do céu, tô fazendo certo ou não?". Apesar de estar com o coração tranquilo, porque era isso realmente que a gente queria fazer e eu queria muito fazer isso, cara, são 11 anos. 11 anos você acorda, você vai dormir pensando naquilo, você vai tirar férias, você tá no meio da praia, você fala: "Ah, e se eu fizer isso?". Aí você vai e anota rapidinho pra você não esquecer a sua ideia. Né, quem empreende sabe. A gente tá tomando banho, vem a ideia, você tem que parar para escrever. Nas férias, você tá pensando no seu negócio, né. Então, dia 20, assim, foi o primeiro dia que eu abri o olho, eu falei: "Caraca, não preciso pensar em nada". E foi muito bom, né, tanto que, ali finalzinho de dezembro, janeiro, eu tinha vários planos. "Ih, vou fazer tal curso, vou ler um monte de livro, não tenho nada pra fazer mesmo, né, vou aprender". Fiz nada, não fiz nada. Não fiz curso, não li muito livro, eu realmente me dei 30 dias de férias, sem De pen verdade, depois de de 11 verdade, anos. férias mesmo, sabe, tipo assim, eh, acordar sem primeira coisa que eu fazia antes era não acordar e abrir o celular, mas de manhã você vai fazer o quê? Ler notícia de cliente, você vai ver teu WhatsApp, você vai se atualizar da vida da tua empresa. Durante 30 dias, gente, eu não abri nem o WhatsApp direito. Tem gente que deve estar até hoje com resposta esperando, sabe. Mas acho que é isso, acho que quando a gente tem muita certeza, né, desses movimentos, apesar de ser um movimento duro, um movimento difícil, assim, mas se você tem certeza e se seu coração tá tranquilo, cara, só vai. Não dá pra ficar se apegando muito. E você pode chorar no meio do caminho,
Tomar banho chorando ali, pode. Começou o ano, eu falei: "Gente, e agora? Preciso começar a pensar em alguma coisa, né? Vou Em fazer algum o plano pro quê, meu né?" ano. Exato. Mas assim, com muito mais tranquilidade, sabe? A gente se organizou muito bem. Até é um movimento que a gente precisa se organizar financeiramente, né? Não vou ter salário por um bom tempo. Então, não tem como ser algo do dia pra noite. Então, até isso, assim, a gente pensou com muita cautela, sabe? Cara, é muita coragem, sério. É muita coragem, é muito controle emocional. Quando eu Eu vi nem o sabia que eu tinha vídeo, esse controle todo. viu? Foi colocado em teste. Quando eu vi o vídeo, eu falei: "Gente, como assim?" Porque eu acompanhava bastante a fala, acompanhava você, né, eu falava: "Gente, mas o que aconteceu?" E o que você falou do vídeo trazer transparência é muito verdade, porque o vídeo era muito nítido o quanto, tipo, é isso mesmo, é isso que a gente quer, e o quanto essa decisão ela comunica o estilo. Eu não acompanho a sua sócia, eu acompanho você e a Tatá. O quanto comunica com o estilo de vida de vocês. Uhum. Que é realmente muito mais leve, muito mais alegre. Os seus pais, né, assim, eles são fenomenais, gente. Quem não acompanha os pais da Cecília nas redes, acompanhe. Eu falo que Eles meus pais têm fazem mais sucesso que eu, Ai, gente. gente, desculpa. Eles têm um Instagram, gente, eles foram daqui pra Califórnia? Alasca, Alasca, de gente, moto. de moto, parando. E é É. os 2 super juntos, e eles Vai ter parte fizeram 2 agora, vou sem sério? spoiler, mas assim, Eles vai fizeram ter. eles faziam tipo um daily, assim, um acompanhe meu dia. Gente, sensacional. Então, a decisão com o estilo de vida que você levou depois, gente, comunica demais. Eu acredito que mostra a verdade e a autenticidade onde o CPF ganhou. E não o CNPJ, não só o capitalismo, vamos por assim, né. Não, nesse momento meu CPF ganha. Então, parabéns pela coragem. Obrigada. Desde quando você falou, né, eu falei: "Meu Deus, Cecília, a gente precisa gravar esse vídeo, a gente precisa gravar esse podcast", porque é um conteúdo, Ceci, não só de coragem, não só de inspiração, não, só de movimentos, mas assim, do que você falou, né, de uma mulher que decidiu que sim, ela pode parar, ela pode cansar, ela pode querer deixar, ela pode: "Ah, mas vão achar X, Y, Z", tá tudo bem, ela pode, porque durante 11 anos ela mostrou que ela conseguia, que dava certo, e agora, tipo, eu quero mostrar outra coisa, agora eu quero viajar pelo mundo. Mas eu acho que, casa com momentos de vida também, né. Acho que quando eu abri a fala, eu tinha 24 anos. Sangue no olho, quero ganhar dinheiro, vamos nessa. Não precisava dormir muito, porque você é nova, né, você tem energia, você tem muito gás. Eh, Virava à noite, às vezes eu era escritório, né, presencial 100% naquela época. Cara, quantas vezes eu olhava e falava: "Caraca, meia-noite, preciso ir embora", porque eu estava ali focada em fazer as coisas, sabe. E aí eu acho que também é uma questão de momento, sabe. Eu acho que a gente pode não querer ser CEO de uma empresa gigantesca e um puta cargo, que eu só quero viver minha vida ali, ó, De bem, boas. sabe. Tipo, é isso que você falou, assim, eu acho que eu me provei já, né, eu acho que deu certo, tenho várias conquistas e uma coisa muito até que foi muito emblemática, assim, tem uma premiação do nosso mercado, que premia as melhores agências do Brasil. E a gente, em 11 anos, nós nunca tínhamos feito inscrição, assim, sabe, mas muito nem sei por quê, poderíamos, porque a gente tem muito case legal na fala. Mas esse ano a gente falou: "Cara, você quer saber? Vamos, a gente vai se inscrever". E aí, nós recebemos em outubro ali que a gente tinha entrado como finalista, falei: "Pô, já é uma vitória, primeira vez que a gente se inscreve, Já já estamos. somos, né, finalistas". Fomos até o evento. E assim, eu fui com 2 pessoas para o evento que já não trabalhavam mais na Fala, porque o evento foi em dezembro. Então eram ex-funcionários, 2 pessoas que fizeram parte da Fala por muito tempo, mas que eles poderiam nem ir, por exemplo, no evento comigo, porque eles Sim, nem eu faziam não mais tinha parte mais. da empresa, sabe. E aí a gente foi pro evento e a gente estava concorrendo com outras 3 agências, assim, agências muito boas, agências muito maiores do que a Fala, e a gente ganhou o prêmio, assim. Gente, vou falar que, assim,
foi uma emoção tão grande, porque eu falei: "A gente tá fechando com chave de ouro, sendo reconhecidos realmente Pela pelo história. trabalho que a gente faz, né, a gente fez durante muito tempo". Então, é isso, a gente tem conquistas, eu mostrei que a gente, né, é capaz, a gente formou muita gente boa na agência, então, uma coisa que eu fico muito orgulhosa, assim, é de ver onde a galera tá trabalhando hoje em dia, sabe. Tipo, uma coisa que eu também muita gente que saiu da Fala em dezembro, conseguiu recolocação rápido, assim, também, muito porque tinha nosso carimbinho ali, sabe, tipo, ou a gente indicando também as pessoas, então, a gente tem esse histórico, a gente tem clientes muito bons, a gente tem cases bons. Então, beleza, eu provei, vamos dizer assim, e assim, não é nem provar, porque é pra mim mesma, né, É muito mas mais pra nós do que para os outros, né. exato. Então é mais uma questão de entender também que foi uma fase maravilhosa, e agora eu quero outras coisas pra vida. A gente não precisa fazer a mesma coisa pra Forever. sempre, sabe. E Ceci, qual é agora essa nova fase? O que você espera dessa nova fase? Eita! Eh, acho que eu nunca nem falei em voz alta isso ainda, mas eu acho que você me conhece na pessoa física, não só na a Cecília da fala ali, né. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu comecei a ser um pouco mais rígida e um pouco mais, vamos dizer assim, formal demais pelo ambiente que eu comecei a frequentar, né. E eu acho que eu estava sentindo falta um pouco dessa leveza, sabe? De viver a vida um pouco mais leve, de não ser ferro e fogo pra tudo, e ser eu mesma, assim, essa questão de autenticidade, porque eu dentro do escritório era uma coisa, eu fora era outra completamente diferente. Eu sei que a gente vai se moldando conforme o ambiente, isso é pra qualquer pessoa e é normal, mas não acho que no nível que eu estava, sabe? Então acho que eu espero pra essa fase que eu seja a Cecília leve, assim, sabe? A pessoa mais tranquila, que não quer carregar o mundo nas costas, porque isso é cansativo pra caramba. E a gente também, né, no caso eu e a Thaís, que a gente decidiu que a gente vai continuar trabalhando juntas e sendo sócias também, porque eu e minha irmã a gente trabalha muito bem juntas e a gente se complementa muito, assim. A Thaís ela é extremamente focada, ela assim, dá um pau. Eu falo pra ela, eu falo: "Vou virar sua estagiária, filha", porque a minha irmã ela é muito boa, assim. E a gente quer ter flexibilidade de trabalhar da onde a gente quiser, né. Hoje a minha irmã mora fora, eu acabo visitando muito, então a gente também quer isso hoje em dia, e eu acho que a gente hoje pode optar por isso, sabe, de ter essa flexibilidade geográfica também. Mas sempre trabalhando com comunicação, assim, eu falo que, óbvio, se eu quiser aprender algo novo, eu vou aprender, mas eu sei fazer aquilo muito bem, né, então continuar trabalhando no nosso mercado, continuar olhando para a reputação de marca, que é algo que eu acredito demais, assim, eu realmente acredito que reputação eleva o nível das empresas, mas trabalhando de uma forma, acho que um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica, né, com um pouco mais de flexibilidade. Acho que é isso que eu espero. Cara, eu tô chocada. Estou até sem palavras. Pergunta da plateia, por favor. Tem perguntas pra Cecília? Cecília zerou meu estoque de capacidade cognitiva. Nossa, vou perguntar. Ah, eu queria até pra casar, tipo, questão de reputação, né. É. Ceci, considerando todo esse contexto, e até o Pedro fez uma pergunta aqui, a gente vai trazer pra Ceci. E até considerando que a reputação, ela não fica só na marca, ela fica na pessoa. Porque, por exemplo, agora você tem certeza, muito mais do que quando você começou a fala, que com certeza o seu novo negócio, ele já é um sucesso, porque você tem a sua reputação, a reputação da Thaís e uma rede de network absurda. Uhum. E o que faz uma empresa ter reputação? O que de fato é reputação? Como uma empresa tem isso? Eu Uma falo muito empresa, um CPF, né, enfim. acho que falando de marca, né, pode ser uma marca Pessoal. institucional ou uma marca pessoal. Eh, eu falo muito, assim, a palavra reputação em 2026, vocês vão ver muito falar essa palavra ainda, assim, né, de uns 2 anos pra cá, é algo que as pessoas de fato, e aí quando eu falo as pessoas são
líderes, donos de negócio, executivos, eles estão realmente começando a olhar para a reputação das suas marcas, seja pessoal ou a institucional. E eu falo muito que a reputação, ela é o que o que as pessoas falam dessa marca quando você não tá naquele ambiente. Falam muito sobre cultura aqui, né? Mas para mim, reputação é isso, né? Se você tá numa mesa e alguém tá falando da tua marca e você sai pra ir no banheiro, essa pessoa continua falando bem, cara, é o poder da reputação da tua marca, sabe? E reputação ainda, ele é um ativo invisível, assim, né? O executivo, o líder, o marketing coloca grana, né, numa agência de relações públicas, em toda a parte de social media. Cara, é muito difícil você medir retorno, né? A não ser que a gente tá falando de campanhas com foco em venda, né? Mas reputação ainda é muito difícil a gente medir. Quem que é melhor? O verde ou o azul? Ah, é o verde, porque eu gosto mais, né? Então, assim, reputação é quando as pessoas falam da tua marca se você não tá naquela mesa, naquele ambiente. E eu acho que é algo que, de fato, principalmente depois de 2020, a gente fica falando pandemia e tal, mas principalmente nesses últimos 6 anos, assim, eu te falei que eu tenho uma fala antes da pandemia e depois. Mudou completamente, assim. As pessoas, elas começaram a dar muito mais valor para um trabalho de comunicação, para um trabalho de marketing bem feito. As pessoas estão começando a investir muito mais em relações públicas, né? Que é um trabalho, de fato, de elevar o potencial daquela marca, né? Elevar o potencial daquele executivo, colocar aquela marca para dialogar com públicos diferentes. Tudo isso, quando você vai fazendo, no final, a gente está construindo a reputação daquela marca. E quando uma, sei lá, uma empresa, uma marca resolve fazer campanha ou ela resolve se movimentar, a gente sabe que não tem como você medir a reputação, mas existe alguma forma de você saber que sua reputação tá positiva ou você precisa cuidar? Porque necessariamente a reputação vai ser o que estão falando quando você não tá, então você não vai saber. Então, Uhum, existe alguma forma de sim. fazer esse movimento? Assim, ó, hoje Gente oculto? tem, na verdade, várias plataformas, várias ferramentas que acabam fazendo isso, mas na forma mais simples e pura. Exemplos. Se você, Rê, algum jornalista vai falar sobre um caso que envolve o teu mercado e ele te procura porque ele quer te ouvir. Sua reputação. Ele quer ouvir você. Quer ouvir a Renata. Confio no que ela está falando para minha matéria. Ela vai agregar para a matéria que eu estou escrevendo, né? Quando você posta alguma coisa e aquilo tem vários compartilhamentos, cara, é reputação também. As pessoas gostaram tanto, confiam tanto que querem mostrar para outras pessoas. Quando a gente é convidado, por exemplo, para ir Um até aqui, podcast? num podcast, ou para palestrar em algum evento, né? Então a gente acaba medindo dessa forma, né? Essa aqui é a forma mais simples, Uhum. né? É algo que a gente é palpável, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais essas pessoas elas estão nesses palcos, é porque de fato alguém está colocando credibilidade naquilo, na reputação que aquela marca pessoal construiu. Agora eu vou pedir 3 conselhos, dicas, como você quiser nomear, direcionado para mulheres, porque a gente tá no mês de março. Aliás, a gente vai estar no caso, né, mas esse podcast tá saindo no final do mês de março, vai sair agora no final de março. Pensando se nesse contexto como um todo, desde a reputação, desde o empreendedorismo, desde o momento de poder parar ou continuar. Então eu gostaria que você compartilhasse 3 insights, dicas, conselhos, nomeie da forma que você quiser, direcionado para esse público. O público que acompanha o Prevcast são mulheres técnicas, o público é muito feminino, então isso é assim, a gente se assusta muito, porque os nossos eventos lotam com mulheres, enquanto muitos eventos de incêndio lotam com muito mais homens. Então a gente abriu um leque de mulheres Legal. muito grande no mercado dentro do Brasil. Então o nosso público são mulheres, muitas vezes mulheres empreendedoras, da parte técnica, mas que eu vejo que tem muito esse peso, justamente por estarmos, eu não sei como que é o grupo de RP,
mas dentro da área de RP. Mas na área de incêndio é um grupo muito masculino. Então, além de algumas Qual mesas. não, né? Pois é. Pois é. Além de algumas mesas exigir que você esteja mais sério, no nosso mercado a gente vê que, além de você estar sério, você precisa estar muito politicamente correta para nada ser interpretado de maneira negativa. Uhum. Então, considerando esse público, vai lá. 3 dicas, ações, insights de milhões. Acho que o primeiro, assim, na verdade, é construir marca. Construir marca não é só sair na TV, dar entrevista, estar em cima do palco. É no seu dia a dia também. É com o seu time, são com as pessoas que convivem com você, né? Acho que quando a gente fala de construção de reputação, tá ligado a isso também. Hoje, como você falou, eu tenho muita tranquilidade em fazer qualquer movimento, porque durante 11 anos eu tentei cuidar muito bem da minha marca. Isso significa também os ambientes que eu frequento, o que eu posto, o que eu falo, o que eu visto, como eu me porto. Todo esse conjunto, né, vai ajudar a gente a cuidar dessa nossa reputação, dessa nossa marca. E eu acho que para a mulher, infelizmente, ainda hoje é extremamente necessário. É extremamente necessário. Um outro ponto é saber se posicionar, né? Você comentou que o seu ambiente tem muito homem. Acho que todos os ambientes, infelizmente hoje, onde a gente frequenta, tem muito mais homem do que mulher. E se a gente não souber se portar e se posicionar para a gente conseguir ter voz, assim, fica muito mais complicado. Então, eu não vou falar porque eu sou, de repente, a única mulher. Várias vezes, eu sempre fui a única mulher da mesa, principalmente porque durante muito tempo eu trabalhei com tecnologia, muita empresa de tecnologia. Porque eu comecei a. Eu lembro que quando eu ganhei minha primeira cliente mulher, caraca, eu festejei, porque eu só tinha cliente homem. E você está numa mesa só, você sempre vai ter a voz mais baixa. Ninguém vai querer te ouvir. Se você não conseguir se portar e não conseguir, de fato, né, se posicionar. Então, assim, estude, saiba o que você está falando. Porque com isso, né, não é a questão da voz, é a questão do que você está compartilhando. As pessoas vão te ouvir. Então, fale, dê as caras, não tenha medo. Acho que esse é um grande ponto, sabe? Eh, então, o primeiro é cuidar da tua reputação e o segundo é você se posicionar. Não ficar achando, o que vão falar, porque se posiciona, né? Acho que eu sempre tive muito isso, assim, eu acho que é uma questão até muito de criação, porque eu nunca olhei assim, ai, nossa, só eu de mulher. Não, eba, só eu de mulher. Estou abrindo um espaço. Exato, sabe? Então acho que esse é um ponto. E um terceiro gente, rede social. Hoje em dia, assim, quem trabalha não pode se dar o luxo de ser low profile, sabe? E quem empreende, principalmente, não pode se dar o luxo de ser low profile. Eu queria muito, sendo bem honesta, ter o Instagramzinho fechado, postar só meu café da manhã e meu treinozinho ali só pra minha família. Mas quem empreende, hoje em dia, precisa. A empresa precisa estar bem posicionada nas redes sociais. A pessoa, né, hoje em dia, quem lidera, quem é dono, quem empreende, tem que estar ali também. Tem que mostrar. Tem que mostrar os bastidores. Eu até faço mal isso, assim, é uma coisa que Cecília, preciso melhorar, sabe? Mas quem empreende não pode ser low profile. Então, acho que esses 3 itens, assim, eu acho que eles vão colaborar muito com movimentos, né, e que são movimentos simples. Nada que eu estou falando aqui é extremamente Complexo. complicado, né, então todo mundo consegue colocar amanhã esses pontos em prática, sabe. Sei. Ceci, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a Muito você. obrigada por topar compartilhar essa história. Eu não sei se ela já tá 100% pública ou Não, se é a primeira vez que você tá voltei de contando. viagem esses dias.
das minhas férias. Honra pro Prevcast estar sendo palco de ouvir essa história. Obrigada por compartilhar, obrigada pelo acesso, obrigada por sempre estar à disposição. Obrigada a você pelo por convite, de ter verdade. ido na Preview Weekend. Inclusive, já tá o convite de novo. O evento acontece em agosto. Não sei como vai estar o futuro dessa mulher, onde ela vai estar, mas se tiver Futuro a Deus aqui, pertence, então. tá mega convidada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, sempre pelas palavras gentis, pelo incentivo sempre, de verdade. Obrigada. Gente, esse foi mais um Prevcast. Sexta-feira que vem tem de novo ao meio-dia. Não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, deixa seu like. E a gente vai deixar aqui as redes da Cecília para vocês irem lá cobrar ela para fazer os bastidores. Então, no novo momento. É isso. Como que é o Instagram, Ceci? O meu é Cecília Berê, tudo junto. E meu novo projeto chama Reverbere _co no Instagram. A gente vai deixar marcadinho aqui para vocês poderem olhar. Mandem mensagem para Cecília. Vão acompanhar esse novo projeto que eu estou acompanhando. Tá muito sensacional. Eu amei o primeiro vídeo, que as letras vão caindo. Ficou muito legal. E a energia que a Tatá é incrível, sério. Vocês são maravilhosos. Obrigada, gente, é isso. Beijo. Vemos vocês em abril. Bom dia, São Paulo! Prev Comunidade, todos apostos. E começou a 4ª edição da Preview Weekend. Olha, eu acho que esse é um processo que transforma a gente, ele é transformador de fato, né? Ou seja, realmente não é só um projetinho, é um movimento de vida mesmo. Ter o contato com pessoas que sofreram de fato com grandes incêndios e mostrar que um grande incêndio, ele nos traz a memória do porquê estamos aqui e o que nós devemos fazer a partir daquele momento. Eu entrei na área da prevenção, né? E quando eu entrei na Prev, foi um período que eu estava pensando em desistir. E eu orei muito para Deus me mostrar um caminho, e apareceu um vídeo da Renata para mim. Do nada apareceu um vídeo dela falando do evento. Foi aí que eu conheci a Renata, foi aí que eu conheci a Prev. Isso faz alguns anos já, desde a primeira Prev, né? E aí desde então, estou aqui, na 4ª edição. Eu só não vim na segunda, mas eu vim na primeira, na terceira, na 4ª, estarei aqui nas próximas. Porque projetar não é apenas cumprir normas, é transformar conhecimento em segurança, segurança em credibilidade e credibilidade em legado. Vocês saem de vários estados e vocês estão aqui buscando prevenção, conhecimento para salvar vidas de pessoas que às vezes vocês nem conhecem. E vocês entendem então o motivo e a importância do que vocês fazem aqui? Se não somos nós, quem que vai projetar a segurança? Se a gente está falando que não tem essa cultura, não tem essa conscientização, qual é a nossa missão como projetista? Conscientizar as pessoas. É justamente isso. As pessoas não têm bola de cristal. Então, se a gente não fala, se a gente não comunica, se a gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não vão saber. Podem pegar coisas que vocês gostam, conectando com histórias, né, de vocês. Então, contem as suas histórias, porque vai ter pessoas que vão se conectar com elas. Eu acho que das outras prévias, eu acho que essa foi a mais impactante, porque eu vi muito o favor de Deus aqui. Fazer parte dessa comunidade representa para mim um elo entre aquilo que eu sou, a proposta, né, e a proposta da própria Preview World. É saber que eu estou plantando uma semente, eu estou participando de uma comunidade que eu sei que está fazendo diferença, que está fazendo história. A prevenção, eu entendo que é verdadeiramente viver o propósito de salvar vidas. Embora a prevenção também auxilie nessa preservação de patrimônios, mas a vida tem primeiro lugar, né? Então, se nós temos o valor pela nossa vida, pela vida dos nossos, é importante que se trabalhe prevenção. Isso não vale só para incêndio, a prevenção é uma palavra muito ampla. Ela funciona para trânsito, para incêndio, para afogamentos, para todos os níveis, né? Prevenir é sempre o melhor caminho, né? É prevenindo que a gente consegue salvar vidas. Deita a isca!
você que viveu esse fim de semana junto com a gente, você não pode esquecer. Nós estamos aqui pela causa, pelas pessoas e pelo movimento. É para salvar vidas que você existe, é para salvar vidas que você projeta. A excelência do projeto depende do questionamento do projetista.